Se você era leitor entre 2009 e 2015, é muito provável que você tenha lido, ouvido falar ou mesmo tenha tido um livro lançado pela editora Novo Conceito. A editora era uma das campeãs de vendas no Brasil nesse período. No entanto, 10 anos depois, quase nada se ouve falar sobre ela, e, procurando nas redes sociais, aparecem várias perguntas sobre o que aconteceu com a editora Novo Conceito. E é buscando responder essas perguntas que eu vim fazer o vídeo de hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. O vídeo de hoje sobre o que aconteceu com a editora Novo Conceito vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar o que aconteceu com a editora em si, e na segunda parte eu vou trazer possíveis causas para isso. Todas as informações que eu utilizei para elaborar esse vídeo são públicas e acessíveis, eu estou apenas fazendo um trabalho de compilação. E todas as informações a que eu tive acesso, que eu entendo como documentos sensíveis, eu optei por não trazer para este vídeo. Vamos começar falando sobre o que aconteceu com a editora. Para falar sobre o que aconteceu com a editora, é necessário falar sobre a editora em si. A editora Novo Conceito começa suas atividades em 2006 e, logo nesse primeiro momento, eu já deixo isso claro para vocês, até o momento ela possui um CNPJ ativo. Ela é uma empresa que está funcionando. O que acontece é que ela não tem tido mais lançamentos literários. Essa condição de CNPJ ativo nos faz entender algumas coisas. Primeiro, a editora não entrou em um processo de recuperação judicial, ela não entrou em uma falência propriamente dita. Ela foi uma editora que começou a aproveitar a era digital quando as outras ainda tinham uma grande resistência. As primeiras atividades da editora Novo Conceito no YouTube em 2011, ou seja, era uma editora que entendia que a presença digital fazia diferença. Ela ficou muito conhecida principalmente por financiar os primeiros criadores literários. Ela não pagava, mas ela sempre enviava livros e tinha parcerias. Tanto que muitos blogs literários dessa época recebiam livros da editora Novo Conceito. Eu tenho na minha casa até hoje alguns livros que eu recebia como comentarista desses blogs. Eu comentava muito e nas épocas de sorteio eles acabavam mandando para casa. Eu recebi alguns livros da editora assim. Ela tinha muito essa política de parceria interna, o que foi muito bom para fortalecer a imagem da editora nesse período. Era uma época que ninguém sabia muito bem para onde iam as redes sociais, mas a editora já tentava aparecer. Em 2011, nós temos no canal do YouTube da editora, inclusive, um trailer do livro Ana e o Beijo Francês, que foi um dos mais vendidos naquela época, era muito falado, era um romancezinho jovem. E a editora tinha esse entendimento sobre essa inovação digital, só que não foi suficiente para segurá-la nos anos que viriam. Analisando a razão social da editora, nós vemos que era uma editora de um porte relativamente pequeno comparado com os outros. O capital social dela descrito é na ordem de 700 mil. 700 mil, quando nós comparamos com alguns grupos editoriais que têm 6 milhões registrados, não é um valor tão grande e também não é um valor tão alto para sobreviver em momentos de crise. Ou seja, era uma editora que tinha um aporte financeiro inicial, mas não era uma editora também com um amplo lastro financeiro para suportar grandes crises. Esse é o primeiro dado que nós observamos a partir do próprio registro da razão social dela. A empresa é registrada com 2 sócios administradores, sendo um deles o Fernando Barantini. O Fernando Barantini não possui redes sociais como o LinkedIn, mas procurando pelo nome dele foi possível identificar algumas coisas que nos ligam à trajetória da empresa. Em 2018, no final do ano, ele deu uma entrevista falando sobre a necessidade de reestruturação da editora, que a editora estava sentindo a queda das suas vendas e isso estava impactando internamente, fazendo com que eles repensassem a estrutura dos lançamentos e ele esperava novas oportunidades futuras, o que parece não ter se concretizado. No entanto, pesquisando o nome do outro sócio administrador que possui rede social LinkedIn ativa, nós percebemos que ainda há uma ligação com a editora. Parece a designação como vice-presidente do Grupo Novo Conceito ativa, apesar de estar também com uma atividade em uma outra empresa. Ou seja, não é uma empresa morta propriamente dita. Ela é ativa, ela segue com capital social, ela não tem publicação efetiva. Quando nós procuramos o site da editora, é possível observar que ele ainda encontra-se no ar. O último lançamento foi do ano de 2022 e foi o livro Foi Sem Querer Que Te Quis, do Raul Minhalma, que era um lançamento em língua portuguesa, ou seja, era um lançamento que não exigiu da editora um trabalho de tradução, o que pode também explicar essa opção por um lançamento num período que nós podemos perceber que a editora tinha um menor aporte financeiro. As últimas publicações de redes sociais são relacionadas a esse livro e a última publicação feita foi em 7 de outubro de 2022. Depois disso, a editora não teve mais nenhum repost, que era o mais comum na sua rede social Instagram, não teve mais atividade de lançamento nem registro de novos títulos.
E, atualmente, observando alguns autores que compunham seu catálogo, é possível perceber que eles já migraram para algumas outras editoras, o que significa o fim do seu contrato editorial. Talvez um dos melhores exemplos seja a série Caraval, que o primeiro livro e, se eu não me engano, o segundo foram publicados pela editora Novo Conceito. No entanto, o último e os dois primeiros passaram para o grupo editorial Gutenberg. O que nós percebemos com tudo isso? É uma editora sem dinheiro para continuar, é isso que parece. Procurando na base de processos, ela não possui um processo de recuperação de empresas, mas possui processos sobre títulos de créditos, empréstimos e afins. Processos esses que eu não adentrei nas minúcias, minimamente olhei se eram processos trabalhistas para entender se a empresa tinha algum problema estrutural dessa natureza, o que não parece ser o caso. Parecem ser mesmo problemas contratuais. Sobre a natureza desses processos, me limitei a apenas verificar esse panorama geral. Eu acho que é abuso da minha profissão estar entrando em processos para satisfazer curiosidades pessoais. Nada contra, mas é a minha visão. Dito isso, o que é que nós percebemos? Onde a editora está hoje? Ela é uma editora inativa. Os seus sócios não reconhecem que ela é uma editora totalmente falida, não é vendida. Ela ainda tem livros à venda no seu site. É possível observar até uma reclamação relativamente recente, de 2 anos atrás, no Reclame Aqui, sobre a compra de um livro e um problema editorial na impressão. Mas enquanto o site permanece ativo, enquanto esses livros estão à venda, a atividade comercial pode ser mantida. Dito isso, vamos para a segunda parte. O que é que pode ter levado essa editora a cair nesse limbo que ela está nesse momento? Analisando o contexto geral, a editora Novo Conceito publicou muitos livros. Ela tinha uma atuação muito frequente, e essa parte de interação dela nas redes sociais poderia ser um grande trunfo. Por ter sido pioneira nisso, ela poderia ter sedimentado um caminho muito mais sólido, porque ela já desenvolveu um relacionamento mais próximo com os seus leitores, ela trazia muitos brindes e trazia uma política que aproximava mesmo o público dela, que se sentia parte daquilo. No entanto, isso não foi alinhado com uma estratégia comercial sólida. Quando nós observamos o catálogo da editora, é um catálogo amplo. A editora tinha muitos autores ali dentro, e nem todos os autores teriam o mesmo nível de rentabilidade. Nós podemos inclusive supor que um dos fatores para esse acúmulo de autores seja o aporte financeiro que a editora conseguiu trazendo Nicholas Sparks para dentro do seu catálogo. Isso reforçou a posição estratégica da editora, mas não foi consolidada com outros títulos. Um outro ponto que me chama a atenção nos livros da Novo Conceito, e já me chamava desde o começo, é a qualidade deles. Os livros da editora não são bons, falando em termos de acabamento. Eu vou deixar aqui na tela fotos de 2 livros meus da editora. Meus livros são extremamente bem cuidados, todos eles permanecem em estantes. Eu não estou com boa parte deles aqui, mas eles estão com minha mãe, que os limpa periodicamente. Eles estão em um lugar seco, bem acondicionado, ou seja, eu não tenho um problema que justifique uma deterioração dos meus livros. Esse tipo de desgaste do papel eu não observo em títulos de outras editoras. Por exemplo, alguns livros da Companhia das Letras não têm esse problema. Eles são muito comuns nos livros da Novo Conceito. Esse era um aspecto que os livros ficavam em pouco tempo e a situação piorava porque essas manchas deterioravam muito do livro, diminuíam a qualidade, fazia parecer que o livro estava muito mais acabado, apesar dele estar bem condicionado. Então, um dos fatores que eu acho que ajudou a queda da editora foi esse problema na qualidade da sua produção. Veja, o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo. Nós temos a condição de fazer um papel mais barato, um papel de maior qualidade, como, por exemplo, é o papel pólen. Quando uma editora opta por usar um papel com um menor acabamento, ela se coloca numa posição mais vulnerável, porque o consumidor pode escolher outras alternativas com uma maior durabilidade. O que é plenamente razoável, porque o nosso dinheiro não é mato, nós queremos livros que durem. Então eu acho que essa má qualidade do livro em si ajuda a explicar também a queda nas vendas da editora. Os consumidores vão se tornando mais críticos e a editora tem que responder a isso. Só que aumentar a qualidade dos livros produzidos diminui a receita, faz com que você encareça a produção do livro, e a Novo Conceito se vendeu muito como uma editora barata. E conciliar um custo de produção mais elevado com uma manutenção no preço baixo não é uma operação simples, principalmente se a editora não tiver um fluxo de caixa sólido. O segundo ponto que eu levanto como uma possibilidade para a atual situação da editora foi a importação de muitos títulos estrangeiros sem um trabalho editorial tão bem feito. Algumas traduções que eu cheguei a ter acesso ao original me incomodaram um pouco por eu achar um trabalho não tão bem feito, e ao nós trazermos um autor estrangeiro, nós temos 2 custos. Eu já falei em outro vídeo aqui
que o trabalho de tradução é um trabalho autoral. Ele, inclusive, tem até uma categoria autônoma dentro do Prêmio Jabuti, porque é um trabalho específico. A partir do momento que nós importamos um livro, nós temos dois trabalhos, que negociar os direitos autorais do autor da obra e também temos que negociar os direitos autorais do tradutor. Nós precisamos de traduções de qualidade para que o livro tenha um maior respeito. A partir disso, quando a tradução não é bem feita, toda a qualidade do livro se compromete. Ele pode ter sido um sucesso lá fora, mas muitas vezes nós não conseguimos replicar aqui dentro justamente por uma tradução mal feita. Então esse pode ter sido um dos elementos que contribuiu para a queda da editora. Um terceiro aspecto é a reformulação. A editora foi inovadora ao trazer uma maior presença digital, ao apostar na relação com influenciadores. No entanto, internamente ela não reformulou sua comunicação. Seus tipos de capa continuavam muito parecidos e até um pouco amadores comparados com de outras editoras. Não tinha um cuidado tão grande, era algo muito mais foto, algo sem um trabalho artístico. Nós consumimos também com os olhos. Os livros que são bonitos têm muito mais chances de serem vendidos. Por que é que, por exemplo, a Darkside vendeu tanto logo que lançou? Porque ela tinha edições muito atraentes. E essa atração inicial também é importante para garantir as vendas. Os livros da Novo Conceito pareceram parados no tempo, com o mesmo estilo de capa, o mesmo estilo de edição o tempo inteiro. E isso não ajuda. Em um mercado cada vez mais dinâmico, é preciso que nós saibamos nos reinventar. A editora tinha comunicações por vídeos no canal do Instagram, mas essas comunicações não foram evoluindo à medida que a tecnologia também foi. Ou seja, foi um trabalho que acabou sendo descompassado. Você começa bem uma coisa, mas se você não dá continuidade, não tem como ter sucesso. Outro ponto que às vezes uma aposta no escuro e que eu acho que a editora falhou foi a curadoria dos títulos trazidos. Para você escolher um livro para trazer para o seu país, você tem que ter um conhecimento muito bom do teu mercado nacional, das evoluções daquele mercado nacional e entender o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. De certa forma, é uma aposta no escuro, porque um livro pode vender muito, mesmo sendo totalmente fora do estilo editorial do país. Pensemos, por exemplo, Ágape, do padre Marcelo Rossi, foi um livro extremamente vendido, numa época que também era igualmente muito vendido no Brasil, 50 Tons de Cinza, Crepúsculo. Não é uma conta fechada, você não tem como garantir só por ser de um gênero que um livro vai ser um sucesso. Mas você também precisa conhecer o seu leitor para saber se ele está mais propício ou não para determinados títulos. E eu sinto que a editora falhou nisso, ela apostou muito em títulos que não eram necessariamente o que o brasileiro queria ler. E isso é muito mais sobre a escolha de mercado, sobre o momento e até sobre sorte. Você não tem como ter certeza se um livro vai ser bem vendido. É claro que alguns autores vão ter uma recepção melhor pelo público por já ter uma base de fãs consolidados, mas não é uma conta tão simples. Você não tem como garantir só por um livro ser de um autor que ele vai ser um sucesso. Eu acho que a editora também acabou falhando nessa escolha de novos títulos. Ela tinha alguns títulos muito promissores no seu catálogo. Eu lembro assim de cabeça de livros mais recentes, Caraval mesmo, que acabou sendo comprado pela Gutenberg, e eu até acho que acabou sendo um livro bem falado depois que saiu da Novo Conceito. Outro que eu lembro muito e que foi um acerto editorial deles, mas que podia ser melhor trabalhado, foi o Estigásima, que depois também passou para outra editora. Ou seja, existiam alguns acertos, mas quando eu penso em vários livros da editora, eu penso em livros que ninguém leu. Eu mesmo tinha alguns títulos da editora que eu tive na estante que eu não conhecia outras pessoas que tivessem lido nem nada do gênero. Porque ficou algo muito nichado. E eu acho que a escolha dos autores acaba interferindo nisso. E por fim, também temos a questão do próprio mercado. O mercado literário no Brasil é um mercado complicado. Você pode tentar investir no digital, você pode tentar investir no físico, mas você nunca tem uma confirmação de como vai ser o retorno. Os livros no Brasil não costumam vender bem. As estatísticas já apontam para uma regressão do nosso consumo literário. Isso associado com as dificuldades de se manter uma editora, de trazer autores, de se estruturar, editar livros, pode comprometer demais um caixa e pode fazer com que uma editora não consiga se sustentar a longo prazo. Se nós temos um cenário que já em 2018 Fernando Pagantini falava sobre a necessidade de reestruturação, imagine depois de um contexto de fechamento da cultura, da Saraiva e ainda por cima de pandemia. Todo o cenário da editora não era bom. Eu acho que faltou uma melhor gestão interna que ajudou a levar esse período histórico complicado, que também culminou com um azar estrutural sobre o momento histórico que a editora estava vivendo.
e mais decisões de gestão. Nós temos desde 2015, por exemplo, relatos de leitores que alegam continuações de obras que a editora não dava sequência. Tudo isso era sentido pelo público consumidor, que podia muitas vezes não saber sobre a estrutura do mercado editorial, mas sabia que a continuação das séries que queria ler não chegava no mercado. E a compra de um produto não envolve você ter que conhecer e pensar nos problemas estruturais da empresa por trás daquele produto. Envolve você receber o produto que você quer. E o resultado nós vemos uma empresa que não conseguiu se manter e não conseguiu resistir às crises, infelizmente. Claro que o site continua ativo e provavelmente a editora ainda tem alguns autores dentro do seu catálogo, mas é muito provável que esses autores passem para o controle de outras editoras, que muitas vezes vão fazer até trabalhos de novas edições e novas traduções para publicar. Por fim, uma percepção mais relativa à estrutura contratual do negócio livro. Eu sinto que o mercado editorial brasileiro sempre teve uma dificuldade muito grande em tratar contratos de uma forma mais objetiva e mais mercadológica, propriamente dita. Os contratos das editoras com a Saraiva, com a Cultura, muitas vezes não eram bem cumpridos com outras plataformas, o que levou as editoras a não receberem adequadamente. Tudo isso são problemas contratuais. Os contratos também com os autores, eu já tive acesso a alguns contratos grandes que nós temos dentro do Brasil, e são contratos que, quando você olha a estrutura jurídica, eles não têm planos de contingência. E o que é que eu quero dizer com plano de contingência? Depois de quanto tempo os direitos autorais voltam para mim se você não der sequência à publicação? Qual a forma de interrupção das minhas obrigações no contrato se você não quiser me ceder os direitos autorais da sequência? Quais são os investimentos de publicidade mínimos que eu devo fazer em caso de uma situação excepcional, como uma pandemia? Que tipos de atitude de publicidade você me autoriza? Ou seja, faltava esse apuro no contrato. Eram contratos muito mais simples sobre porcentagem, sobre a venda de um determinado livro, sem destrinchar esses pormenores que poderiam acontecer, sobre os tipos de publicidade, o quanto você estava disposto a determinados tipos de propaganda, ao que você queria vincular a imagem do seu livro. E todos esses são fatores importantes quando nós passamos por momentos de crises. São contratos bem estruturados que garantem que negócios vão conseguir passar por momentos de crise maior, com situações imprevistas, o que muitas vezes não acontece. Eu nunca tive acesso a um contrato da editora Novo Conceito em si, mas pela experiência que eu tenho nas outras, eu sinto que falta esse refino melhor sobre as cláusulas contratuais. Afinal, isso é um negócio, precisa ser tratado dessa forma, tanto para produzir lucro como para trazer bons resultados para nós leitores. No fim disso tudo, o que é que fica de conclusão? É uma editora em hibernação praticamente, que em tese ainda pode voltar a funcionar, mas vai precisar de incentivo, de uma reformulação na própria lógica interna dela de produção e de algum grande autor para levantar as vendas, o que nós sabemos não é fácil. Vender bem no Brasil é difícil, e escolher um novo autor para trazer para o portfólio que seja esse respiro e consiga movimentar um aporte financeiro necessário para alavancar uma editora é praticamente pedir um milagre. Então, não sei se nós veremos novos títulos da Novo Conceito. Mas hoje tentei minimamente satisfazer a curiosidade de vocês, assim como satisfiz a minha pesquisando sobre isso. E algumas das fontes que eu citei nesse livro, como por exemplo a reclamação de 2015 sobre a não publicação de sequências, a entrevista do presidente da Novo Conceito em 2018, a página do Reclama Aqui e até o link da última postagem em redes sociais eu vou deixar na descrição do vídeo, que aí vocês próprios podem conferir as informações que eu passei. No mais, o restante dos dados é de consulta pública e vocês podem investigar por si mesmos se tiverem curiosidades mais específicas. Mas o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!